Oi, gente, tudo bem? Então, essa semana, conversando sobre alguns assuntos, né, da atualidade, veio à tona a questão da medição da temperatura, né, na entrada de shoppings, na entrada de locais diversos, através da medição com termômetros de infravermelho no pulso, né? Esse é um assunto já que tá até velho, tá até antigo, mas me surpreendeu pessoas falando que, não faz diferença, não tem problema medir no punho. Estavam falando várias coisas sobre câncer no cérebro, sobre afetar a glândula pineal. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque até pode ser que ajude, né, a clarear um pouco as ideias de algumas pessoas que ainda estavam em dúvida. Primeira coisa que a gente precisa saber, né? Esses termômetros, né, eles funcionam baseados no conceito de que todo o corpo aquecido, ele emite ondas de infravermelho. Então, primeiro, não é o termômetro que vai atingir você com o infravermelho. É o nosso corpo que, quando aquecido, emite essas ondas de infravermelho. O que o termômetro faz é captar essa radiação, transformar essa energia térmica em energia elétrica e associar a essa energia elétrica uma temperatura. É isso que acontece. E aí agora vamos voltar para nossa infância, né? As nossas avós, né? As pessoas mais velhas. O que elas faziam quando achavam que a gente estava com febre? Elas colocavam a mão onde? No nosso punho? Para ver se estava quente? Não, né, gente? Era o quê? Testa, pescoço. Essa região, ela fica mais aquecida quando nós estamos com a temperatura elevada. Os membros, né, eles são mais periféricos e eles tendem a ficar mais frios mesmo quando o indivíduo está com febre. Já saiu um estudo, inclusive, que diz que a temperatura nos punhos, ela pode ser até 3 graus mais baixa do que a temperatura na testa, no pescoço. Então, vamos supor que eu esteja com 39 de febre. Se eu medir aqui, ó, vai dar 36. E aí? Tá errado, né? A radiação que se fala nesse tipo de termômetro é a nossa radiação. É a radiação que a gente emite quando tá com febre, né? Então, primeiro, não existe nenhum tipo de risco por parte dos termômetros. Mas tem um laser. Também ouvi falar isso. Esse laser, ele nada mais é do que um marcador de onde eu tô medindo, porque às vezes a pessoa acha que tá apontando, né, pra testa, e na verdade tá apontando lá pra longe. A gente, quando tá dando aula, a gente já percebe isso, porque a gente usa esse tipo de laser, e o laser que a gente usa na aula, ele é um pouco mais até forte do que o laser do termômetro. E às vezes a gente tá lá mostrando e se distrai, e aí o laser fica, ó, zanzando. No termômetro, esse laser é só pra gente saber se a gente tá apontando exatamente pro local que a gente quer ver. Só pra isso. Esse laser, ele não pode fazer nada. Mas como todo tipo de laser, não pode ser colocado, né? Não pode ser apontado pros olhos de ninguém, né? Então, o que a gente pode tirar de lição daí, né? Se você tem esse tipo de termômetro, se você faz uso desse tipo de termômetro, não há problema algum, mas você precisa apontar ele para o local correto, né? Existem até estudos que dizem que esses termômetros não são tão precisos, mas ele cumpre o seu papel, né? A termografia, ele é baseado na termografia, que é justamente a medição, né, da temperatura de acordo com a emissão da radiação infravermelha. Isso não é um problema. O problema são as pessoas inventarem histórias e fazer com que a atitude, né, teórica de medir a temperatura na entrada dos ambientes deixe de ter seu sentido. Primeiro que, com relação ao coronavírus, existem muitas pessoas assintomáticas ou pessoas que, mesmo apresentando sintomas, a febre não é um deles. Tudo bem. Mas a questão é, para que apontar um termômetro para uma região que não vai medir a temperatura correta, né? Então, acho que o conhecimento é a chave para a gente evitar esse tipo de coisa. Se você ainda acreditava nisso, né? Vamos pensar um pouco no sentido do tipo de termômetro que a gente está falando, né? Será que realmente faz sentido a gente medir no punho? Enfim, mas também, o que a gente vai fazer? Moço, aponta para cá esse negócio? Sim, né? Teoricamente é o certo, né? Então fica aí essa reflexão sobre, né, o funcionamento desses termômetros e realmente, né, uma forma eficaz de fazer com que ele seja útil, né, nesse combate aí ao coronavírus, tá bom? Beijo, gente!